Olá pessoal, inscritos ou não no canal 14, eu estou retornando com o concurso da Loteco 811, que será realizado nos dias 28 e 29 de julho de 2018, sábado e domingo. Palpites e dicas e análise de forma diferenciada. A gente mudou o enfoque da análise agora, está fazendo análise de um modo um pouquinho diferente, fica mais fácil de elaborar e também mais fácil de analisar, tá? De visualizar, porque o objetivo desses vídeos que eu faço são sempre você usar os dados que eu disponibilizo aqui para você analisar e fazer seu jogo, e aí eu deixo um palpite no final para você, se não quiser fazer a análise completa de todos os dados, você pega esse palpite e jogar. E dessa vez, adicionalmente, eu coloquei dois palpites. Coloquei aquele palpite tradicional que eu faço em torno de R$ 8, que está ao alcance de todo mundo, eu diria. Mas eu também botei um palpite mais caro para quem tiver mais dinheiro ou quiser fazer um bolão, de repente, para jogar, baseado nas análises que eu fiz. Embora eu alerto aqui que eu não estou dando nenhuma garantia de que esse palpite mais caro que eu coloco aqui, não estou dando nenhuma garantia de que vai ganhar. Até porque eu não vou jogar esse palpite, estou colocando para quem tiver mais condições de jogar, o faça, mas se eu tivesse segurança que daria esse resultado, eu faria um esforço e jogaria. Tanto é que eu não vou jogar, eu estou jogando o jogo básico de R$ 8. Esse outro que eu estou mostrando é opcional para quem tiver mais abonado, quiser fazer um bolão jogar, mas, repito, eu não dou nenhuma garantia de que você vai acertar. Claro, quando você joga mais, faz um jogo mais caro, bota mais palpite, mais coisa, faz uma análise como eu fiz aqui, as chances aumentam, né? Mas não há uma garantia 100% de que ninguém vai ganhar. E não poderia ser assim, né? Aí quem faz isso está ludibriando as pessoas. Bota um palpite, como eu vejo algumas coisas, principalmente de outros jogos que tem 14 pontos garantidos, 15 pontos garantidos, 14 pontos garantidos e tal. Então, essas coisas eu não faço, que eu sei que não é assim. Muito bem, aqui a gente começa mostrando o resultado do concurso 810. Como a gente vê aqui, não houve ganhador com 14 pontos, né? Acumulou. E teve 11 apostas ganhadoras com 13 pontos, que deu 5.716. Arrecadação total 1.592.440. Essa frase que eu deixei aqui, veja o detalhamento, é só para chamar a atenção que isso é o valor arrecadado. Mas a gente já sabe, que eu já falei em outros vídeos, que desse valor mais da metade é de impostos, é o que o governo fica aí distribuindo aí com várias coisas aí, contribuição com alguns setores dos esportes e outras coisas mais, né? Só Deus sabe o que é feito com esse dinheiro, mas o governo bota lá, diz que está fazendo isso e aquilo. Então, na verdade, o que é mesmo destinado ao prêmio é menos da metade disso aí. Mas como está acumulado, claro que o prêmio é maior, então vale a pena até mesmo arriscar um pouquinho mais, tá? Porque o prêmio acumulado, você, mesmo que tenha um número maior de ganhadores, você vai ganhar, quem acertar vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Aqui estão os 14 jogos, são 3 jogos da Série B, 2 jogos da Série C e 9 jogos da Série A, como estão distribuídos aqui, tá? Isso, os jogos são no sábado e no domingo, como eu botei, dias 28, né? Só olhando rapidinho aqui, 28 e 29 de julho são os dias dos jogos, e aí tá para vocês verem inicialmente, e agora nós vamos analisar. E vocês vão ver que a gente fez uma mudançazinha no formato de apresentação, é uma forma mais fácil da gente visualizar e também mais rápida da gente apresentar e você fazer uma análise. Está aqui o jogo 1, veja que eu estou apresentando agora numa forma de gráfico, onde no gráfico eu mostro aqui, esse gráfico, onde tem 0 aqui é derrota do time, onde tem 1 é empate, né, que o time faz um ponto, e onde tem 3 é vitória. Aí pronto, começamos analisando aqui com esse jogo do Ceará, por exemplo. Eu digo aqui, Ceará total, Fluminense total, que é o total de pontos que eles fizeram até esse momento. Até a rodada 14, o Ceará, por exemplo, só teve uma vitória, tá? E teve 5 empates e o resto foi derrota.
Tá? O Ceará subiu ano passado da Série B para a Série A, mas até agora não se acertou. Teve uma única vitória até agora. Já o Fluminense, como a gente vê aqui, começou bem, teve umas oscilações, perdeu a primeira, depois ganhou, empatou e oscilou um pouquinho, mas vinha numa tendência boa. De repente deu uma caída e passou 6 partidas sem ganhar nada, né? Ou seja, 2 empates e 4 derrotas. E só aqui é que ele veio ganhar. Foi justamente no jogo fora de casa contra o Sport que ele ganhou. Mas vinha um bocado de tempo aí sem ganhar. E como a gente vê aqui, ele está em 11º lugar, o Ceará está em 20º, está na lanterna. E agora nós só vamos mostrar o desempenho de cada um desses times, também graficamente, dentro e fora de casa, né? Por exemplo, o Ceará, como o Ceará é o mandante, eu só vou mostrar o desempenho dele dentro de casa. E como o Fluminense é o visitante, eu só vou mostrar o desempenho dele fora de casa. Então veja, como visitante. O Ceará, como mandante, teve uma vitória, que foi a única que ele teve, e 3 empates, e mais 3 derrotas. Isso dentro de casa. Então, mesmo em casa, ele perdeu 3, empatou 3. Já o Fluminense, como visitante, também não é lá, não tem lá uma campanha tão boa assim. Ele teve 2 vitórias fora de casa, 2 empates e 4 derrotas. Tá? De qualquer forma, está em 12º lugar e está numa campanha aí melhor do que a do Ceará. E só que o detalhe aqui é que o Fluminense na próxima quinta-feira ele joga pela Sul-Americana. Então é possível, né? Eles não informam isso antes, mas é possível que o Fluminense poupe jogadores, né? Porque a gente sabe esses campeonatos, Copa do Brasil, Sul-Americana, essas coisas. Como são campeonatos curtos, então geralmente o pessoal prioriza esses jogos. Então é possível que o Fluminense poupe jogadores e, sendo assim, além do mais, o Ceará jogando em casa, há uma possibilidade de o Ceará ganhar esse jogo. Eu aqui arrisquei e coloquei vitória do Ceará, mas botei também um empate, né? Acredito que o Fluminense deverá poupar alguns jogadores. Embora a gente só vai saber disso lá para sexta-feira, é bom vocês darem uma verificada. Mas eu estou colocando aí nesse jogo 1, coluna do meio, coluna 1 e coluna do meio. O jogo 2 é Palmeiras e Paraná. O Palmeiras está em sexto, o Paraná está em 18º. Do mesmo modo, o Palmeiras joga nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. E o mesmo raciocínio que eu usei antes vale aqui também. É um campeonato curto. Então, geralmente, como o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, o pessoal prefere priorizar esses campeonatos curtos e deixar o Campeonato Brasileiro para se recuperar depois. Não, eu tenho tempo ainda, estou aqui na 14ª rodada, ainda tem muito jogo pela frente, então eles priorizam, geralmente poucos jogadores. Então é bom vocês levarem isso em conta, que é possível que o Palmeiras poupe algum jogador, mas apesar disso, se você olhar bem, a gente está aqui com o Palmeiras está em sexto lugar, o Paraná está em 18º, e você olhando aqui a campanha do Palmeiras, o Palmeiras teve 3 derrotas, 5 empates e 6 vitórias. Tá? E o Paraná, que subiu da Série B para a Série A nesse ano, começou mal e foi até a 8ª rodada aqui, com 5 derrotas e 3 empates. Depois ganhou 2 seguidas, depois voltou a cair, perdeu, empatou, perdeu de novo e ganhou essa última partida aqui. Tá? Mas isso não quer dizer, isso não mostra exatamente uma recuperação. Tá? Ele até agora só teve 3 vitórias. Vamos ver o desempenho dos dois isoladamente, para ver, quer dizer, um dentro de casa e o outro fora de casa, para ver o que é que a gente decide. Então veja que o Palmeiras, como mandante, ele tem 4 vitórias. Se você olhar de um total de 7, ele tem 4 como mandante, e 3 naturalmente que ele ganhou fora de casa. E também como mandante ele tem 2 empates e apenas uma derrota. Já o Paraná, que vai ser o visitante, aí a gente pega a campanha dele como visitante. Como visitante, ele só tem um empate, só pegou um ponto, o resto foi tudo derrota. Então, dificilmente o Paraná, mesmo que o Palmeiras entre com um time misto aí, eu acho muito pouco provável que o Paraná consiga sequer um ponto nesse jogo. Né? É também outro time que subiu o ano passado da Série B para a Série A, e é o que a gente está observando aí desses times que subiram da Série B para a Série A. O único time que está bem é o Internacional, que está em terceiro lugar, mas os demais estão tudo aí na zona de rebaixamento e bem próximo dela também. Então os times não se estruturaram para enfrentar a Série A. Então, sendo assim, a gente não considera que o Palmeiras, que o
Paraná tem a chance e estamos colocando nesse jogo coluna 1 Palmeiras, mesmo considerando que o Palmeiras poderá entrar com time misto. Vamos para o jogo 3, que é Atlético do Paraná e o Vitória da Bahia. O Atlético também está na vice-lanterna, é o 19º colocado. O Vitória da Bahia é o 16º. Esses aqui não tem, digamos assim, não participa de torneios paralelos, né? Só estão disputando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Mas a gente dá uma olhada aqui, realmente a campanha do Atlético é péssima, né? 2 vitórias, 4 empates e o resto só derrota. Tá em 19º lugar. O Vitória também não está muito bem, embora tenha 4 vitórias no total, 3 empates e tem 7 derrotas, né? Uma a menos do que o Atlético do Paraná. Mas o Atlético do Paraná tem uma certa vantagem de jogar em casa. Ainda assim, vamos comparar o desempenho deles dentro e fora de casa. Por exemplo, o Atlético Paraná como mandante teve 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O problema é que o Vitória como visitante, ele só tem 1 vitória e 2 empates. O resto foi derrota. Até que em jogos, em outras oportunidades, o ano passado, por exemplo, o Vitória, que quase que cai, né? Escapou por pouco, mas ele até conseguia surpreender, ganhou muitos jogos, aliás, ganhou mais fora de casa do que em casa. Esse ano ele não está mostrando essa tendência, né? E veja que ele aqui já vai com 5 partidas sem ganhar. 1 empate, 2 empates aqui em 5 partidas, 2 empates e 5 derrotas. Então, mesmo essa campanha do Atlético do Paraná não sendo lá muito boa e ele estando na vice-lanterna e o Vitória estando um pouquinho na frente, mas pelo fato de ele jogar em casa, nesse jogo 3 aqui, a gente também está optando pela coluna 1. O jogo 4 é Internacional e Botafogo. Internacional é o único dos times que subiram o ano passado, da Série B para a Série A, que se mantém bem no campeonato, está em terceiro lugar. O Botafogo está em 12º e com uma campanha boa, apesar de ter 2 derrotas logo aqui no começo, ganhou uma, perdeu 2, empatou 2 e depois se manteve no nível bom aqui. E está, se você contar aqui, está 10 partidas sem perder. O Botafogo está oscilando bastante, né? Empatou as primeiras, ganhou, perdeu, empatou, perdeu. Então está numa instabilidade aqui, né? Inclusive, apesar de ter ganho aqui na 12ª rodada, mas já perdeu 2 seguidas aqui, tá? Então, agora vamos dar uma olhada no desempenho individual de cada um. A gente vê que o Internacional não perdeu em casa nenhuma partida. De 7 partidas disputadas em casa, ele ganhou 5 e empatou apenas 2. E já o Botafogo, como visitante, ganhou apenas uma, empatou 2 e perdeu 5. Então, a gente considera. E além do mais, eu lembro que o Botafogo também deve jogar na quarta-feira pela Sul-Americana. É possível que o Botafogo poupe jogadores, então se a gente considerar isso aí, que o Botafogo poderá poupar jogadores, está jogando fora de casa, não está com uma boa campanha nessas últimas rodadas, e o Internacional está muito bem aí, a gente também está colocando nesse jogo 4 aí, coluna 1. É a nosso palpite. Jogo 5. O jogo 5, Cruzeiro e São Paulo. É um jogo duro, né? Cruzeiro está em quarto e São Paulo está em segundo. E o que ocorre aqui é que tanto Cruzeiro quanto São Paulo, vão jogar na quarta-feira. O Cruzeiro joga na quarta, o São Paulo joga na quinta. O Cruzeiro pela Copa do Brasil e o São Paulo pela Sul-Americana. Então é possível também que eles poupem jogadores. Só que aí as coisas se equilibram, né? Porque ambos deverão poupar jogadores, né? Visando aí a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então acaba deixando a situação equilibrada. E como a gente vê os desempenhos deles aí, apesar de um estar em segundo e outro estar em quarto, são até parecidos, principalmente em termos de vitória. Mas vamos olhar o desempenho. Como a gente vê aqui, né, o Cruzeiro teve 4 derrotas, o São Paulo só teve uma. E a gente vê que a campanha do São Paulo está bem melhor. E vamos ver agora como é que está o desempenho de cada um deles dentro e fora de casa. Por exemplo, o Cruzeiro como mandante, ele tem 5 vitórias, um empate e apenas uma derrota.
E o São Paulo, como visitante, tem uma campanha muito boa. São 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Inclusive, as 2 últimas, o São Paulo ganhou. Então, nesse jogo, a gente está apostando mais no São Paulo. A gente está colocando coluna 2 São Paulo e também coluna do meio. Apesar do Cruzeiro estar jogando em casa, mas a gente vê que se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vê que a campanha do São Paulo está muito mais estável, além de ele estar no segundo lugar. Portanto, é um duplo que a gente coloca aqui, coluna do meio e coluna 2 nesse jogo 5. Aí vamos para o jogo 6, que é Juventude e Fortaleza, que já é da Série B. E a gente vê aqui o Juventude em 10º lugar, o Fortaleza em primeiro. Né? Fortaleza, me parece que, eu acho que ainda é Rogério Ceni que está treinando. Está em primeiro lugar, disparado. Embora que nesses últimos 4 jogos aqui não ganhou. Deu uma vacilada aqui, perdeu 2, depois empatou 2. Não está lá muito legal. Mas o Juventude também não está muito bom. Esse espaço aqui é porque nessa rodada aqui o Juventude folgou. Tá? Mas o Juventude, que está em 10º lugar, está com uma campanha regular. Está aí no meio da tabela. Não está numa campanha, teve só 3 derrotas até agora. E o Fortaleza, apesar de estar em primeiro, até teve mais derrotas, teve 4 derrotas, mas foi a partir da nona rodada começou um certo desacerto aqui, embora tenha ganho 2 nesse meio termo aí. Agora vamos ver o desempenho separado dos dois. E aí a gente vê o seguinte: como mandante, o Juventude tem 2 vitórias e 3 empates e 2 derrotas. E o Fortaleza, como visitante, tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas levando em conta que o Fortaleza deu uma caída nesses últimos jogos aí, a gente resolveu botar aqui um empate. Acreditamos aqui que deverá dar empate nesse jogo. E colocamos um empate seco. Né? A gente tem que fazer isso porque o jogo da gente não pode ser muito caro. Então a gente tem que botar resultado dessa natureza. Se a gente acerta um empate, é quase como se fosse um triplo que a gente acertou, porque o que a gente marcou. Mas é uma possibilidade boa de dar um empate nesse jogo. E é o que nós marcamos no jogo 6. No jogo 7, Curitiba e Ponte Preta. Curitiba é o 7º, Ponte Preta é o 8º. Né? Jogo também equilibrado, os dois estão aí emendados na tabela. E o Curitiba começou muito bem aqui, apesar de ter perdido a primeira. Depois perdeu umas 2 aqui, intercalou uma vitória e depois 2 derrotas, mas aí engatou 3 empates. Aí teve uma vitória, perdeu, empatou, dando uma oscilada aqui já. A partir daqui da 10ª rodada está dando uma oscilada aqui. A Ponte Preta está também com uma campanha irregular, embora que emplacou 3 vitórias seguidas aqui, teve um empate depois 3 vitórias, mas perdeu as 2 últimas. Então a gente vai ver aqui o desempenho deles individualmente, para ver como é que eles estão. E o que a gente vê aqui é que o Curitiba não perdeu nenhuma partida em casa como mandante, ganhou 6, empatou 2, perdeu nenhuma. E a Ponte, como visitante, tem até uma campanha boa também, né? Tem 5 vitórias como visitante e um empate e tem 3 derrotas, tá? Mas pelo fato do Curitiba jogar em casa e a gente tem que escolher aí uma opção, a gente está botando uma maior chance. Eu acho que o Curitiba tem mais chance e nesse jogo 7 a gente está colocando como opção coluna 1. E agora o jogo 8, que é Criciúma. Sim, esse jogo anterior aí, né? Esse jogo aqui é sobre a Série B, né? E também aqui ainda sobre esse jogo agora, o jogo 8, sobre a série B também, é Criciúma e Vila Nova, né? Criciúma está lá na zona de rebaixamento, é o 18º, e o Vila Nova é o 5º. Então, se você olhar aqui, o Criciúma começou mal, até a 7ª rodada, perdeu 6, empatou 1, depois ganhou 2 aqui, empatou 2, perdeu de novo, então está oscilando bastante aqui, uma vez ganha, outra vez perde. O Vila Nova, já por sua vez, começou muito bem, mas depois deu uma vacilada e passou aqui 7 partidas sem ganhar, com 4 empates e 3 derrotas. Deu uma recuperada aqui, mas de repente já empatou 1 e perdeu 2, né, no seguimento. Então vamos ver no desempenho individual o que é que a gente tem aqui de interessante. Né? Mas já pela colocação a gente vê, né, que o Criciúma está em 18º e o
Vila Nova está em quinto, né? E aí, olhando individualmente a campanha de cada um, o Criciúma, que é o mandante, como mandante, ele tem 3 vitórias e 3 empates e 2 derrotas. Já o Vila Nova, como visitante, tem uma campanha muito boa. Ele tem 5 vitórias, um empate e 3 derrotas. Apesar de ter perdido esse último aqui, mas vinha de 3 vitórias seguidas. Mas esse ano até que ele tem tido um número bom de vitórias como visitante. Então, em função disso, nesse jogo 8 aqui, a gente está colocando coluna 2, vitória do Vila Nova. Aí vamos para o jogo 9. O jogo 9 é Remo e ABC. Isso aqui é pela Série C. O Remo está em décimo, o ABC está em terceiro. E aí a gente observa aqui o comportamento dos dois clubes. O Remo ganhou 4 partidas, o ABC ganhou 6. O Remo também muito irregular, né? Começou aqui vacilando. Para ter uma ideia, só aqui passou 6 partidas sem ganhar. E teve um empate e 5 derrotas seguidos. Depois ganhou uma, deu uma vacilada aqui. E por último ganhou essa última partida aqui. E já o ABC veio oscilando um pouquinho aqui no começo, ganhou 2 seguidas. De repente passa 5 sem ganhar, mas já está com 2 partidas que vence, né? Venceu as 2 últimas partidas. Vamos dar uma olhada individualmente no desempenho individual, quer dizer, dentro e fora de casa, para ver o que é que a gente tira daqui. Então veja que como mandante o Remo tem 2 vitórias e 3 empates e 2 derrotas. E o ABC como visitante tem 3 empates e 4 derrotas, ou seja, não tem nenhuma vitória. Então, em função de, apesar do ABC estar em terceiro lugar e o Remo estar em décimo, a gente vai colocar um empate aqui, uma coluna do meio seco também, né? Como eu disse, é um jogo que a gente tem que arriscar alguns palpites desse tipo, já que a gente não pode, né, colocar aqui em tese, pela o que os times apresentam aqui, a gente poderia até botar uma vitória do ABC pela campanha melhor, apesar de que ele está mostrando aqui que fora de casa ele não ganhou nenhuma ainda. Como visitante ele não ganhou nenhuma. Mas aqui a gente deixou um empate seco nesse jogo 9. Agora nós vamos para o jogo 10. O jogo 10 é Santa Cruz e Confiança. Santa Cruz está em quinto, Confiança está em sexto, né? Estão emendados aí. Campanha muito parecida. E o Santa Cruz tem 5 vitórias ao todo. Tem 6 empates e 4 derrotas. Enquanto que o Confiança tem 4 vitórias. Só que emplacou aqui 6 empates, depois mais 3 derrotas. Ou seja, está com 9 rodadas que o Confiança não ganha de ninguém. Tá? Apesar de estar em sexto lugar. Ele está em sexto lugar porque no começo ele teve uma campanha boa aqui, então conseguiu somar uma pontuação, por isso se mantém ainda em sexto lugar, apesar desses resultados aqui. E aí vamos ver agora o desempenho deles como mandante e como visitante, para ver como fica. O Santa Cruz como mandante ganhou 3, empatou 2 e perdeu 2. Já o Confiança como visitante tem um retrospecto até bom, ganhou 3 e mas nas últimas partidas aqui são 3 empates, né, nesses últimos partidos aqui. Então veja que como visitante ele dá a impressão que se joga aí bem retrancado, provavelmente joga no contra-ataque, né, porque ele tem 3 vitórias aqui como visitante e 3 empates. Apesar do Santa Cruz estar precisando, porque o Santa Cruz saiu do G4, empatou a última partida e precisa ganhar, mas não é porque precisa que vai ter que ganhar. Então possivelmente isso aqui é um jogo difícil, né? E a gente está colocando esse jogo 10 mais um empate aí seco, tá? Acreditamos que não vai ter ganhador nesse jogo. No jogo 11 é Vasco e Corinthians. O Vasco é nono, o Corinthians oitavo. Os times estão numa pontuação bem parecida, inclusive o mesmo número de vitórias e o mesmo número de empates. E só que nas derrotas o Corinthians tem 5, enquanto o Vasco tem 3. Claro, essa diferença é porque o Vasco tem 2 espaços vazios aqui, são 2 jogos que por alguma razão o Vasco ou folgou ou o jogo foi adiado por alguma outra razão. Por isso que tem essa diferença, tem essa lacuna, né? Mas se a gente for olhar assim no cômputo geral, apesar do Vasco estar em nono lugar, como ele tem 2 jogos a menos aqui, ele leva uma certa vantagem sobre o Corinthians. Mas vamos analisar, né? O Corinthians a gente vê que está oscilando muito aqui.
e vamos analisar o desempenho deles dentro e fora de casa. Então, o Vasco, como mandante, como a gente vê aqui, ele tem 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o Corinthians, como visitante, está péssimo. Teve apenas uma vitória, um empate e 5 derrotas. Então, nesse jogo 11, em função desse retrospecto do Corinthians, e também considerando que o Corinthians vai jogar na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, apesar de que o Vasco, não, o Vasco não joga nesse meio de semana, mas o Corinthians joga pela Copa do Brasil e ainda há a possibilidade do Corinthians poupar jogadores. Então, em função disso, nesse jogo 11 a gente está marcando a coluna 1, vitória do Vasco. Jogo 12 é Flamengo e Sport. Nesse jogo aqui, o Flamengo, como a gente sabe, é o primeiro colocado. Deu uma vacilada aqui na 12ª e na 13ª rodada. Empatou, perdeu, mas já ganhou esse jogo aqui da 14ª rodada. Está com um desempenho bom. O Sport começou bem, mas de repente deu uma decaída, né? Já que já vai com 4 partidas sem ganhar. Nas 4 últimas partidas, ele perdeu 3, empatou 1, inclusive a última ele perdeu dentro de casa para o Fluminense. Então não está muito bem. Ele também está mostrando uma tendência de queda, e enquanto que o Flamengo está mantendo a regularidade, apesar dessa oscilação, né? Mas ele já teve uma oscilação aqui e manteve um nível bom aqui. Embora que o Flamengo, na quarta-feira, ele vai pegar o Grêmio pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Então é muito provável que o Flamengo poupe jogadores nesse jogo. Tá? Então, com isso, a gente está, para esse jogo 12 aí, apesar do Flamengo estar em primeiro, a gente está colocando, ainda assim, considerando que ele pode poupar jogadores, está colocando coluna 1, mas também estamos colocando um empate, considerando essa possibilidade dele entrar aí com um time misto. E está aqui os desempenhos individuais, né? Como a gente mostra aqui, o Flamengo em casa tem um desempenho muito bom, só tem uma derrota e um empate, o resto foi vitórias. E o Sport como visitante, apesar de ter tido 3 vitórias, ou 2 vitórias, mas teve 4 derrotas e um empate, inclusive as 3 últimos resultados que ele tem aqui, como, quer dizer, um empate e 2 derrotas como visitante, e como a gente viu aí atrás, ele tinha também uma derrota, que tem mais uma derrota que aparece aí atrás, mas como mandante. Tá? Então por isso a gente escolheu coluna 1 e coluna do meio desse jogo 12. Jogo 13, Chapecoense e Grêmio. Aqui, tanto Chapecoense como Grêmio jogam na quarta-feira pela Copa do Brasil, mas o que a gente tem observado é o seguinte: o Grêmio é mestre em poupar jogadores quando ele tem jogos desse tipo, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Então ele sempre entra com um time misto. Isso é já uma praxe do Renato Gaúcho, ele sempre faz isso. E acreditamos que ele deverá fazer isso também. A Chapecoense também joga pela Copa do Brasil. O problema é que não acho que a Chapecoense tenha assim um elenco de poupar muitos jogadores. Então ele pode ser que ele poupe um ou outro jogador que esteja aí com algum risco, com alguma contusão, alguma coisa para se recuperar, mas eu acho que a Chapecoense deverá entrar com o time normal dela, não deve poupar jogadores. Então, veja, apesar de ambos jogarem no meio de semana, não acredito que a Chapecoense vá poupar jogadores, até porque a gente percebe que a Chapecoense não tem um elenco, talvez, suficiente para poupar jogadores, né? Diferentemente do Grêmio, que mesmo poupando jogadores ainda fica com um time muito forte. Então, nesse jogo 13, a gente, por não poder marcar mais de uma coluna, a gente está optando pela coluna do meio, no jogo 13 de Grêmio e Chapecoense e Grêmio, pelo fato também da Chapecoense estar jogando em casa. E olhando aqui o desempenho, né, você vê que a Chapecoense em casa não tem nenhuma derrota, né, tem 3 vitórias e 2 empates, e 4 empates. E o Grêmio fora tem, como visitante, ele tem um desempenho bom. 3 vitórias, 2 empates e tem 2 derrotas. Mas aí a gente está considerando que esse é jogo mais para empate, nesse jogo 13. O jogo 14 é Santos e América Mineiro. Tá? O Santos joga também na quarta pela Copa do Brasil, pega o Cruzeiro, provavelmente vai poupar jogadores. Está em 15º aí, muito próximo do América. Só que o América é um daqueles times que subiu ano passado, da Série B para a Série A, e como a gente viu,
de todos os times que subiram ano passado, apenas o Internacional está bem, que está em terceiro lugar. Os outros, quando não estão na zona de rebaixamento, estão próximos dela, né? E o caso do América aqui, por exemplo, está é o primeiro na zona de rebaixamento. Então, não acreditamos que o América ganhe, ou pelo menos empate esse jogo do Santos. Embora o Santos também não está muito bem, né? Tanto é que está em 15º lugar e com muita oscilação aqui, empatou os 2 últimos jogos, mas em compensação, o América Mineiro também, dos últimos 5, teve 4 derrotas e um empate. E aí a gente olhando as campanhas de mandante e visitante, o Santos como mandante tem 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o América como visitante só tem um empate e 4 derrotas, não tem nenhuma vitória. Portanto, nesse jogo 14, mesmo o Santos com a possibilidade de poupar jogadores, a gente ainda assim está colocando coluna 1 nesse jogo 14, vitória do Santos. Ok? Então a gente fecha aqui os 14 jogos. Aqui a gente mostra o palpite tradicional, que é esse que eu falei para vocês. São 3 duplos, eu não vou repetir porque é o que eu já falei. Esse jogo dá R$8. Só que a novidade é isso que eu falei no início do vídeo. A novidade é que eu estou colocando um palpite alternativo. Esse palpite é o máximo de duplos que a gente pode jogar. Não é o jogo máximo, eu posso botar uma variação de duplos e triplos, mas o máximo de duplo que eu posso jogar é 9. Então o que é que eu fiz aqui? Eu fiz um palpite aqui com 9 duplos, isso para os mais afortunados, né, para quem tem mais dinheiro, que queira jogar, ou então até mesmo para fazer um bolão. De repente se junta 10 pessoas aqui, R$50 para cada um, não é tanto dinheiro assim, e a pessoa pode querer fazer um bolão. Lembrando que, como eu disse, não há nenhuma garantia de que você fazendo esse jogo aqui de R$512 você vai ganhar. A gente deixa aí como opção para quem quiser gastar, quem puder gastar mais e quiser usar essa opção, possa fazer esse jogo. Mas não há garantia nenhuma. Até porque se houvesse, como eu disse lá no começo, eu mesmo faria um esforço aí e jogaria esse cartão de R$512. Mas o que eu vou jogar, na verdade, é aquele cartão de R$8 que eu estou apresentando para vocês aí. Mas deixe isso como opção para quem quiser arriscar um pouquinho mais, né? Ou até mesmo aproveitar isso aqui eu analisei, fiz uma análise ali, segundo aqueles gráficos que eu coloquei ali, ainda pesquisei mais algumas informações e fiz esse jogo de 9 duplos aí, para quem quiser arriscar um pouquinho mais de dinheiro. Ok, pessoal? E aí eu peço que, se você não é inscrito ainda no canal, que você se inscreva, compartilhe, dê um like, porque assim você fortalece o canal e a gente consegue se manter aí bem posicionado. E eu continuo aí fazendo esses vídeos aí para vocês. E desejo aí boa sorte a todos vocês, né? Vamos aproveitar que o prêmio está acumulado e vamos ver se dessa vez a gente faz uma premiação boa. Ok, pessoal? Um abraço aí e até o próximo vídeo.